Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, implorando sempre que você se inscreva no canal, comenta, compartilha. Quero agradecer sempre a equipe da Didático Tech. Hoje é a Bruna. Fala, Bruna! Valeu! Essa é a voz. Davi me dispensou, né? Então, Silvio Santos continua tendo Lombardi. Ratinho tem Sombra, eu tenho Bruna, né, Bruna? É isso aí. É isso aí. Então, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Tô recebendo aqui, e eu já descobri um negócio maneiro aqui dele, cara. Descobri um negócio maneiro dele aqui, que no decorrer aqui eu vou falar. Deputado Federal, Luiz Lima. Obrigado, Anderson, Seja pelo muito convite. bem-vindo. Muito obrigado cara, mesmo. tua simpatia conquista. Você é o cara que você ganharia meu voto. Anderson, eu acho que eu já fui mais simpático. A política deixa a gente assim, um pouco amargurado, ansioso. Sério mesmo? Ela te toma muito emocional, né? Quando a gente tá fora... Você se sente assim? Me sinto. Por exemplo, eu percebo... Eu ainda sou professor de educação física, né? Eu dou treino de natação segunda e sábado. Tu não consegue manter seu ritmo de treino? Não, como antes não. Porque Mas tu é fininho, né? Mas eu não deixo de fazer natação. Tu é fininho. Magrinho, tô com 76, 77 quilos. Isso é maneiro, porque tem muita gente que entra pra política e começa a ficar estranho, né? Esquisito. Tem. Aí vai fazer a operação bariátrica. Tem, porque ele deixa... A coisa da política é você, quando se torna um político e você quer ser ativo, realmente, participante... Trabalhar, né? Você pensa em política 24 horas. Então você tá com a sua família, você tá com o telefone, você tá recebendo mensagem, você tá com a sua cabeça funcionando. Mas tu não tem dois telefones, não? Não, eu só tenho um, mas é uma loucura. Mesmo, pô, dois então, aí nem se fala. Pô, nem vou Aí te pedir teu zap, então. Não, pode pedir. Eu vou mandar uma mensagem, tu não vai responder, eu vou ficar deprimido. Deputado. Mas, Anderson, a criatividade em relação ao outro segmento, a outra sua vida, por exemplo, eu sou professor. E eu escrevia muitos textos para os meus alunos, motivacionais, antes de cada treino. Por incrível que pareça, não que a criatividade acabou, mas ela diminui um pouquinho. Sério? Num âmbito geral. Claro que o conhecimento político aumentou. Vou fazer um resumo aqui. Tu entende que a tua mente cansada afeta as demais coisas? Então, por isso você... eu não tenho dúvida. É claro que você ganha conhecimento político. Você ganha habilidades que estavam ali escondidas, né? Bem engavetadas, que todos nós temos. Então eu aprendi muito. Aprendi coisas que eu não sabia. Percebi coisas na política que a gente só percebe estando em Brasília. É o meu 5º ano, né? É o 6º ano em Brasília. É um ano como secretário do governo Temer de esportes e depois deputado federal, convidado pelo presidente Bolsonaro a fazer parte da nominata em 2018. Mas o tempo que você se dedica à política, porque muitas pessoas falam assim, pô, o político trabalha terça, quarta e quinta, né? Eu me desgasto muitas vezes mais aqui no Rio, em função de ter que viajar aos 92 municípios, das pessoas que a gente atende, e eu gosto muito, mas isso é um desgaste. Mas vamos segurar um pouquinho a parte política, porque... Vamos lá, Anderson. Eu quero... Você viu como atrapalha? Não, atrapalha não, maneiro. Mas eu gostaria muito de conversar um pouquinho. Sim. Você não sabe, mas eu sou um admirador do seu trabalho, porque esporte é um negócio sempre que esteve na minha veia, né? E, pô, cara, eu vi você em 2 Olimpíadas. Foi. Entendeu? Então, eu quero falar um pouco com o nadador Luiz Lima, que teve essa experiência de disputar duas Olimpíadas. É um negócio que eu acho que deve ser uma experiência única. Fascinante. Porque uma coisa é você ser um atleta, certo? Que tem seu compromisso, sua disciplina, que é maneiro pra caramba. Disputar, por exemplo, eu sou do jiu-jitsu. Então eu participo de campeonato, vou lá, ganho minha medalha. É uma sensação única, né? Pô, mas Olimpíada, mano. Gente de tudo quanto é lugar do mundo. Como é que é isso aí? Fala aí. Pô, Anderson, é fascinante, é espetacular, ainda mais na natação, que na natação é um esporte que você não é convocado, né? Você se convoca. Natação, atletismo... Você disputa pra alcançar... Esportes com tempo, e você tem um índice, o melhor vai. E ponto. Você não é escolhido sem demérito ao futebol, vôlei, basquete, que são maravilhosos, mas ali um técnico pode deixar de convocar o Anderson ou o Luiz Lima por não gostar. Na natação, não. Você tocou na borda em primeiro... Romário sabe bem disso, né? O Romário sabe, como outros jogadores também, né? Que foram cortados da seleção ali em cima da hora, ou por fugir da concentração, ou teve uma disciplina. Mas na natação, não. Na natação, no atletismo, na luta, né? Que você ganha, você põe a nocaute o seu adversário. Você é convocado. E Olimpíada, Anderson, quando a gente chega no Congresso, aí misturando um pouquinho, 513 deputados, somos diferentes.
Imagina numa Olimpíada, numa Vila Olímpica, onde tem 213 países. Tu participou de 96 e 2000. Atlanta e 2000. 2000 foi espetacular. Sydney, na Austrália. Assim, tu tinha foi quantos anos em 96? 18 e 22. Caraca. Eu fui atleta da seleção brasileira dos 16 aos 32 anos de idade. Então foram 16 anos, assim, maravilhosos da minha vida, Anderson. 56 países que eu conheci no mundo. Caramba. Morei na Austrália após a Olimpíada de Atlanta, na cidade de Melbourne. Morou mal, morei 6 meses com uma família na Austrália, né? Foi muito legal. Dificuldade deve ser, mano. Não, muito ruim demais. Não, mas é um país que se tem tudo. Mas é um país com muita disciplina. São 20 milhões de habitantes só a Austrália. 10% da população brasileira, né? Com mesma extensão territorial praticamente. Mas a Austrália é um país assim que nada falta, mas que cobra muito as pessoas, assim. Então o treinamento que eu recebia lá muito rígido, assim, muito rígido. E aí tu sai da piscina e vai pro mar. Isso aí. E aí uns 20 e pouquinhos anos. Eu descobri que tu é pentacampeão na Travessia dos Fortes, praticamente um Flamengo da natação. Tô brincando com o deputado porque ele é tricolor. E aí, desculpa, infelizmente, a gente teve que eliminar vocês na última Copa do Brasil, aí na última semifinal. Desculpa, no maior respeito, tá? A amizade continua. Fluminense é o pai do Flamengo, tá tranquilo. Desculpa o 4x1 também, né? Não, faz parte, pô, faz parte. Cada um ganha o que compete, uns ganham carioca, outros ganham brasileiro. Mas como é que tu faz essa transição? E eu tenho uma curiosidade mesmo, é uma curiosidade. Aquele ambiente mar é um ambiente que gera medo ou você nadando você fica tranquilo? Você não tem aquela coisa da correnteza? Não assusta? Porque a piscina tá ali. A piscina é previsível. Eu vou fazer uma pergunta idiota. Eu acho que nunca morreu ninguém afogado na piscina, na natação. O atleta. Não, já teve. Não morreu por causa de afogamento. Mas já teve mal súbito em competição. Sim, mas aí não é afogamento. Agora afogamento não é mais... Afogamento não, mas só que existem muitos afogamentos em piscina, mas não de atletas de natação, né? De atleta. Por negligência ali do papai e da mamãe, que às vezes esquece, é muito triste. Rola um medo no mar? Cara, no mar é um ambiente inóspito, né? Não é bom nunca você nadar sozinho no mar, mas durante a competição não passa essa sensação de medo, porque a disputa e a concentração de você vencer aquela prova e de você estar muito ligado nos adversários, você tem que ter uma natação diferente, você tem que entender que a direção é mais importante que a velocidade. Tem uma que tu chega juntinho com outro maluco lá, meu. Na Travessia dos Fortes tem. Foi qual ano? Puxa. Tu não lembra? Essa foi a primeira vez que a Rede Globo transmitiu a prova ao vivo. Foi emocionante 2004. demais. Eu tava atrás. Não é isso? E tu chega tipo, já quebradão mesmo. Eu passei o Glauco, cara. Aquilo ali é sinistro. O Glauco é um excelente nadador de São Paulo. Eu tô com 45, ele deve estar com uns 48, né? E foi a grande chance ali da vida dele em vencer a Travessia dos Fortes. Ele tava na frente na prova, mas eu, por batida de mão, foi uma chegada muito bacana, assim. Vai fazer 20 anos essa prova, foi em 2004, foi a primeira transmissão da Rede Globo. Mas o Glauco é um excelente adversário, assim, mas... Qual a distância? A sorte estava ao meu lado. Dos Fortes? 3.200 metros. Dá 3.2. Dá exatamente a extensão da praia de Copacabana, do posto 6 ao Leme, só que pelo calçadão dá 4.100, porque você faz aquela curvinha da praia. E nadando a gente consegue ir reto. Qual foi o outro mar de outro país aí que tu nadou que é eu já nadei. Assim? Não, mas o lugar que você ficou... Fantástico. Setúbal, em Portugal, é uma prova muito difícil, porque tem o Rio Tejo ali desaguando, então uma água muito fria que encontra com o mar, e a prova é realizada justamente nesse encontro. Já nadei Capri Napoli, por exemplo, na Itália, que é muito bonito. É lindo mesmo. As provas na Austrália, na cidade de Perth, provas na cidade lá em Santa Kilda Beach, também muito frio. Perigosa essa praia na Austrália. A Austrália é um país que tem muito tubarão, então você fica um pouquinho receoso. A prova requer uma segurança a mais. Nadei uma prova muito bonita também, Anderson, em Cancún. De Cancún para Isla Mujeres. 10 quilômetros, saindo do continente e chegando na Isla Mujeres. E aí é uma prova que não é tão confortável. Apesar da água ser transparente, todo o percurso você vê o fundo, com uma visibilidade de mais de 20 metros. Então você vê muito peixe grande. Caramba. Aí gera um incômodo. Porque mas no mar... tubarão não, né? Vê, mas lá no fundo, e bem grande.
assusta. Aí tu fala, e aí, parceiro? É ruim você rapidinho, ver. tô só passando, fica aí, a casa é tua, é, vou embora daqui a pouco. Caramba! Mas só que tinha umas 1000 pessoas nadando comigo. Caraca. E normalmente o tubarão ataca quem tá lá atrás. Não, brincadeira. Essa cabe pra vida. Isso aí cabe pra vida. Isso aí cabe pra vida. Não, mas nem sempre é que tá atrás. O melhor de tudo é você estar no meio do pilotão. É, né? E na política também é assim. Então, aí o cara agora que tá muito na frente. Agora vamos lá. Atleta, nadador olímpico, aí um dia tu falou assim, pô, eu vou me candidatar. Não foi assim. Foi assim, não? Não. Foi em 2016. 2016? Em 2016. Eu recebo um telefone, a Dilma sofre o impeachment, e eu recebo um telefonema do Leonardo. Foi sem deixar saudade. E eu recebo um telefonema do ministro, na época, do esporte, chamado Leonardo Pisciani. Você conhece, da família Pisciani, filho do Jorge Pisciani, me convidando para ser secretário nacional. Fui pastor da esposa dele. Eu fui pastor da esposa dele. Bacana. Lá na Tijuca. Que bom. O pai dela é guitarrista, tem uma guitarra antiga. E aí eu pensei que era trote, Anderson. Pô, sério? Eu não conhecia o Leonardo, né? Eu tinha um conhecimento de amizade com pessoas que o conheciam e que falaram bem de mim para ele. Eu já dava treino em Copacabana desde 2009. Quando eu me aposentei da natação com 32 anos, eu comecei a dar treino de natação em Copacabana no posto 6 e tô lá amanhã de manhã, dando treino de novo. Dou segunda de manhã e sábado. Essa relação em Copacabana com as pessoas me trazem ao mundo real. Porque se você só ser político e você não conviver com pessoas diferentes, você perde um pouco a noção e você fica numa ilha da fantasia de pensamento único. E quando a gente pensa, às vezes, somente numa direção 24 horas, normalmente você vai errar e errar muito na sua vida. Os conceitos mudam, a velocidade de pensamento muda, a velocidade de decisão. E eu, em Copacabana, eu dou treino para pessoas, inclusive, que não votaram em mim. E pessoas que não votaram no Bolsonaro e votaram em mim porque gostam do Luiz. Mas eu sou um candidato de direita, a minha história é de direita, a minha formação... Mas lá eles falam o quê? Professor Luiz, deputado? Como é que é? Ali, como é que eles te tratam? Não, ali eu sou só o Luiz, eu sou o professor. Eu não gosto e não falo de política durante o meu treino e durante a minha convivência com os meus atletas, a não ser que depois de um treino, um ou outro uma atleta... resenhazinha, rola uma resenha ali claro, e tal. Claro, ô, deputado, aquele negócio lá... Isso, se alguém vem, mas não é uma discussão que eu trago para o meu meio profissional, eu sendo professor de educação física. E aí o Leonardo Pisciani me ligou, eu pedi 24 horas para pensar e me tornei o primeiro secretário nacional de esporte de alto rendimento, era a maior secretaria, primeiro professor de educação física e primeiro atleta olímpico e secretário nacional. Passaram 12 meses, desempenhei bem o meu papel e em um determinado momento de divergência política ali, de avaliação política, eu agradeci ao Leonardo a oportunidade que ele me deu e me despedi. E um ano depois, isso foi em mês de 2017, 6 meses depois, o Bolsonaro me liga, eu era afiliado ao Partido Novo, fui convidado então tu já era pelo afiliado ao partido. Não, fui convidado pelo Partido Novo depois que eu me tornei secretário. Ah, tá. Então eu fiquei 6 meses já com a perspectiva pelo Novo de vir candidato a deputado federal. Aí o presidente Bolsonaro me liga, indicado pelo Ministério da Defesa, que tinha ligação com o esporte, e me pergunta se eu queria vir candidato pelo partido PSL 17. Cara, na mesma hora eu aceitei, porque ali a gente já percebia em janeiro de 2018 que o Bolsonaro teria muita chance de se tornar presidente do Brasil. Então, um candidato que vai puxar nominata, que vai no mínimo chegar no segundo turno, convidando você para fazer parte da nominata, com um alinhamento ideológico, político, eu conhecendo a história dele de sinceridade, conhecendo as qualidades e os defeitos, conhecendo, não tinha como eu não aceitar. Aí aceitei, me tornei o 1717, também um número dado pelo presidente. Também. É um número fácil pra caramba, 2 vezes Bolsonaro. Pra caramba. E aí ele apoiou o Hélio Bolsonaro, que foi o candidato dele, né? O Flávio apoiou na época o Jordi, e o Flávio e o presidente Bolsonaro me deram esse número que falou, Luiz, você tá... Eu viajei muito na pré-campanha, Anderson, no estado. Eu fiz 54 municípios, antes de começar a campanha, 150 palestras, com 6.000 WhatsApps cadastrados, sem dizer que eu era candidato a deputado federal, contando a minha história. Quando foi autorizado a gente a se candidatar, eu anunciei a essas pessoas que eu seria candidato. Então, quem me assistiu
tomou a decisão se votasse em mim ou não, mas eu trabalhei muito, então por isso que eles me deram 17 e 17. Tu teve em 2018 mais de 100 mil votos. Tive 115 mil votos. Tu lotou Maracanã. Muita gente. 22 tu teve 69 alguma coisa. Vamos arredondar pra 70, que 69 é um número estranho, né? Qual é? É estranho pra gente que é hétero, não é estranho não. Tá. É verdade. Pra gente que é hétero, não é estranho não. É até inspirador. Tá é inspirador. Tá gravando numa sexta-feira, pai. É inspirador, é inspirador. Aí, então... Mas tá bom, 69, legal. Tá bom, tá. Eu falei 69 é alguma coisa, só ficou no 69, né? Tu teve algum tipo de... Tipo, ganhei eleição, tu falou assim, opa, acendeu uma lanterninha. Não, eu fiquei... É até chato falar isso, né? Que a gente não deve ficar triste, porque você se reeleger é muito difícil, né? Mas eu fiquei, diria que decepcionado com o número. Mas eu já estava meio que esperando isso, porque quando eu estava andando nas ruas aqui, principalmente aqui do centro do Rio de Janeiro, o interior eu fui muito bem votado novamente. Fui o campeão de votos em Nova Friburgo, venci em 2018, venci em 2019. Região serrana muito fácil de trabalhar, voto de opinião, seja de esquerda ou de direita. Uhum. Rio é muito difícil trabalhar voto de opinião, né? São pessoas, na maioria, nas comunidades muito vulneráveis e que as pessoas exploram essa vulnerabilidade para ganhar voto. Mas aqui no Rio, eu andava na Barra, muita gente, era desesperadora, encontrava comigo e falava assim, Luiz Lima, você já entrou, eu vou votar no Pazuello, vou dar uma força lá pro general e tal. Mas é isso mas que acontece mesmo. Direto, porque eu vim candidato a prefeito em 2020, tive 180 mil votos, 7%, mas era direto. Aí, no domingo, eu lembro que um grupo de senhoras aqui da Barra da Tijuca, o Pazuello fez 200 mil votos, né? Bolsonaro gravou vídeo com o Pazuello, não gravou vídeo com mais ninguém também. Isso também ajuda, né, a votação, fora a competência do general Pazuello, que foi um brilhante ministro da Saúde, mas... Poxa, dificultou. Aí um grupo de senhoras me ligou no domingo à noite, a eleição foi dia 2 de outubro, a eleição? Uhum. Foi dia 2 de outubro, né? Acho que foi. 3 de outubro. Aí foi um domingo, aí à noite me liga um grupo de senhoras e fala assim, pô, Luiz Lima, desculpa, a gente fez uma reunião aqui com 40 senhoras aqui na Barra da Tijuca, iríamos votar em você, mas votamos no Pazuello. Eu falei, pô, eu quase fiquei de fora. Tu quase ficou de fora? Não, quase não. Eu tive uma gordura, né? Mas isso te acendeu algum tipo de atenção? Eu não sei como é que funciona. Porque, paradoxalmente, eu tô falando com isso aqui, sim. Mas tem uma parte da minha história que o senhor não sabe, é o seguinte. Eu tentei, né? Então, o senhor teve 69 pontos, sei lá quanto, eu tive 491. Então, eu que me lasquei. Mas foi minha primeira tentativa. Sim. Eu fui lobo solitário. Você veio candidato a deputado federal também? A minha história é muito engraçada. Eu falo que é engraçado por que ano que foi? Agora, pô. 22. Foi 22, tá. Tentei ser teu colega, pô. Tá, bacana. Fiz um barulho maneirinho, mas não cheguei a lugar nenhum. Sim. Porque as pessoas que falaram que ia estar comigo na hora tiraram o pé por causa de outra situação, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui não, senão eu vou começar a chorar. Porque, tipo assim, eu tava no meu mundo tranquilo, recebi um convite em 2021, a pessoa em 2021 já me deu o número, falou que, pô, você é um cara, pô, que o número é muito importante, fala tal, e papapá, e eu fui acreditando naquela fantasia, né, irmão? E tal, quando começou efetivamente a campanha, surgiu uma terceira pessoa, que ele abraçou essa pessoa e me deixou no cantinho. Tanto é que faltava 15 dias pra eleição, eu não tinha o fundo eleitoral. Eu não tinha dinheiro pra trabalhar. E eu fiquei um pouquinho famoso que eu faço um vídeo irônico dizendo, cadê o fundo partidário? Tô aqui esperando pra trabalhar, não consigo. Enfim. Mas como é que o senhor entende essa questão sua de não ter recebido tantos votos como na primeira? O senhor agrega isso ao seu trabalho ou à imagem do Bolsonaro? Não, primeiro, em 2018 foi essencial eu estar no PSL. Fato. No 17. Se eu, por exemplo, eu faço sempre essa comparação, eu tive 115 mil votos em 2018, se eu tivesse, por exemplo, no Partido Novo, eu teria uns 30 mil no máximo. Em 2018? Em 2018. Então, se todo deputado, tanto que de 12 deputados federais eleitos em 2018, só 4 retornaram. Sim. Hélio, Jordi, eu e Cristo Nieto. Os outros 8 não retornaram. Se você chegou em Brasília em 2019, em janeiro, eleito,
pensando que todos os votos que você teve foram seus, isso já é um princípio que você não vai ser bem sucedido depois de 4 anos, né? Você tem que ter muita humildade, mas você foi o campeão da nominata. Eu fui o 3º mais votado do partido, o 8º mais votado em 2018. Entre os 70 que competiram, eu fui o 3º colocado dentro da nominata do Bolsonaro. Mas é uma soma de fatores, Anderson. A política não é uma ciência exata, né? O Hélio caiu lá de, eu acho que 300 mil votos para 100 e pouquinho. O Jordi caiu de 204 para 100. E a figura do Pazuello, por ele ter sido ministro da Saúde, ter sido abraçado pelo Bolsonaro, né? Ele tirou votos da gente que estava na linha de frente. Mas se eu não tivesse me dedicado tanto em 4 anos, não viajei para o exterior nenhuma vez, nunca peguei avião com o presidente Bolsonaro, fui o único que esteve nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e o que mais falou na tribuna. Eu fui o deputado que mais discursou, que mais relatoria fez. Só esse ano eu já tenho 90 discursos em plenário. Então eu sou um deputado muito atuante em plenário. Tem muita gente que fala assim, deputado de plenário não ganha eleição. Quem ganha eleição é aquele deputado que é mais assistencialista ou hoje que é muito bom de internet, muito bom. Porque tem muito deputado que tem 4 milhões de seguidores, mas não tem nenhum seguidor dentro da Câmara, entre os 513 deputados. Então ele não aprova nada, ele não ajuda o presidente, ele não ajuda a oposição, ele não discursa. Tem muito deputado que tem muitos votos e não fala uma vez sequer na tribuna. Então ele não está exercendo o cargo de deputado. Como é que você é eleito para ser deputado federal e você não faz um discurso durante 1 ano, durante 4 anos? Você não manda nem um beijo para sua mãe. Então tudo que eu fiz, não manda, Anderson. É o momento Xuxa. Eu tô aqui, né, mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você, presidente. O cara não faz nem isso, porra. O cara nem agradece aí pra mãe dele, pô. Mãe, obrigado, porra. Sério mesmo? Não, tem um monte. Então, dos 513 deputados, uns 100 são muito participantes, de esquerda e de direita. Então, eu me orgulho muito de, em 4 anos, de ter me esforçado tanto. Eu acho que esse esforço, a coragem de ter vindo candidato a prefeito em 2020, isso me fez ter uma maior notoriedade e até pode ter me prejudicado a certo ponto, porque as pessoas encontravam na rua e falavam, Luiz, pô, você já está eleito, eu vou votar em outro candidato. Cara, e isso vai te minando de tal maneira que você fica desesperado. Pô, imagina eu, que não tenho a habilidade política que tu tem, ouvindo essa terminologia, essa expressão. Tá eleito, bravo. Tá eleito. Tu tá eleito, tu conhece o Rio de Janeiro todo, tu conhece todo mundo. E aí a todo pessoa mundo não te conhece. vota, e aí a pessoa não vota em você e ela não indica você a 10 amigos. É isso mesmo. É uma loucura, mas tem uma soma de coincidências, Anderson, de quando a gente se candidata, ainda mais a gente que não vem de família política, a gente não teve um treinamento político de fato, porque uma coisa é você ser militante e outra coisa é você entender. Por que às vezes um cara que não é conhecido na rua, não é conhecido por ninguém, tem 90 mil votos? Por quê? Porque teve um poderio de campanha muito grande por trás que fez com que principalmente pessoas vulneráveis votem nessa pessoa. Mas tirando esse caso, você tem que estar no partido certo, você tem que estar num partido que esteja sendo puxado por um campeão ali de majoritária. Não adianta você, por exemplo, 2018, quem veio pela rede da Marina Silva, que fez 1%, não foi nenhum deputado federal, fez um deputado federal que foi a Índia Joênia, por exemplo. Então, se você tiver numa nominata que é puxada por um candidato de majoritária, governador ou presidente muito fraco, a tendência é esse time todo não fazer voto. Então você tem que estar num partido que tenha uma majoritária forte, que o seu número seja bom, de fácil memorização das pessoas, e você tem que ter democracia no partido. Ou ninguém tem dinheiro, ou todo mundo tem um pouquinho igual. 2018 foi magnífico, porque ninguém tinha dinheiro no PSL. O Luiz teve 0, o Jordi teve 0, Sério? o Hélio teve 0, todo mundo teve 0. Então a disputa foi democrática. Agora, não existe democracia no país. Até o cara que é do PCdoB, se você é um deputado federal eleito, você vai ganhar os 2,5 milhões, 3 milhões de teto, e o estudante que adora o PCdoB, que quer vir candidato, vai ganhar 0. Então, a democracia no nosso país ela não existe, nem na largada. É um investimento público com uma decisão privada de um líder partidário. Então, por exemplo... E que isso se reverbera no mandato, ou não?
Não. No sentido assim, a gente tem uma maneira de se fazer uma campanha eleitoral que revela um pouco o que é o trâmite ao longo do ano. Depois que você está eleito, você faz a sua escolha. Então, mas para você chegar Você pode lá, votar com o partido ou votar contra o partido. Mas para você chegar lá de alguma forma, não estou dizendo que é o caso do senhor. Certo. Você tem que se permitir a todo esse trâmite que você falou, senão você não chega. Você tem que entender que você tem que lutar com as armas que você tem. Uhum. Por exemplo, esse ano no PL de 2022, eu fiquei chateado durante a campanha? Fiquei. Eu ganhei 500 mil para fazer a campanha, Jordi ganhou 500 mil, Hélio ganhou 500 mil, Pazuello ganhou 500 mil. O natural é um deputado federal já com o mandato ter um certo privilégio. Mas não pode, dentro do mesmo partido, um outro deputado federal ganhar 2,5 milhões, como teve. Um outro ganhar 1 milhão. Aí você tem um novato do PL que ganha 0. Isso não é democracia. Positivo. Isso não é democracia. Eu recebi faltando 15 dias porque reclamei, gritei 40 mil. E o cara federal do partido, que foi o dito mais votado, recebeu 300 mil. É uma diferença muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito Só grande. é uma diferença de quantidade material muito grande. Então, você pode se eleger com R$0? Pode. Quem é teu fechamento lá em Brasília? Cara, eu sou muito próximo... Não, esquece a parte da política. Esquece o discurso lá. Quem é o cara que acaba de, vamos ali tomar um negocinho, bater um papo, conversar, não tem não? Cara, eu admiro muito o Marcel Van Hatten do Novo. Eu gosto muito daqui do Rio, dele. Não, é do Rio Grande do Sul. Mas é fechamento, não tem um fechamento. Não rola isso não, é cada um cara, na sua tribo. Eu posso te dizer uma coisa, eu me dou muito bem com muitas pessoas, eu até respeito pessoas... Sai pra almoçar? Não, eu sou muito sozinho em Brasília, Anderson. É mesmo? Muito. Eu não saio à noite, eu não bebo, não fumo. Não. Eu falei beber negócio não, mas eu tenho muita dificuldade. Depois do 69 eu tenho que saber o que eu falo com o deputado. Mas antes, esse talvez seja um dos meus pontos fracos, assim. É mesmo? De ter relacionamento social. Eu acho Brasília uma cidade muito perigosa. Muito perigosa. Então, eu saio de casa, congresso, durmo cedo, acordo 6 da manhã para nadar ou correr ou pedalar e vou pro congresso. Eu evito essa convivência fora do Congresso Nacional com outros deputados. Mas tem deputados que eu admiro demais, assim. O deputado, assim, que me chamou mais atenção em termos de pureza, dedicação, honestidade, conhecimento geral, Paulo Ganime, do Partido Novo aqui do Rio de Janeiro. É excepcional. É mesmo? Assim, é emocionante. É emocionante, assim. Teu olho lacrimejou, cara. Porque, porra, eu vejo como o Brasil tem dificuldade de abraçar as pessoas boas, cara. Isso é fato. Cara, Deltan Dallagnol, esquece o problema dele de TSE, não tinha que pedir demissão, tinha. Cara, que pessoa boa. Acredito. Que pessoa boa, assim. Deputado, deixa eu entrar num assunto aqui. Eu só gosto desse assunto, mas vou falar assim. Sim. A Bíblia diz... os religiosos piram comigo, porque eu tô falando de 69, daqui a pouco eu falo de Bíblia. Os caras não entendem nada, esse cara é doido. A Bíblia fala o seguinte... José é um personagem da Bíblia. Certo. Que ele era o cara que acordava de manhã, sonhava, aí ele contava os sonhos. Oi, mãe, bom dia, pai, contava os sonhos dele. Então ele contava uns sonhos que os irmãos começavam a ficar bolados, porque todos os sonhos que ele contava, ele estava sempre numa posição acima dos irmãos. Então ele recebeu o apelido de o sonhador mor. Certo. Um dia os irmãos ficaram revoltados com ele, pegaram ele e ficaram decidindo se iam matar ele ou se iam vender. Pegaram ele, amarraram ele, colocaram dentro de um saco, levaram pra beira da estrada. Ficou os irmãos, mata ou vende, passou uma caravana, entendeu? E venderam o José como escravo. Sim. José então vai pro Egito, passam-se 13 anos, José se torna governador do Egito, no meio dessa confusão toda. Os anos passam, tem uma crise de fome, os irmãos de José vão no Egito pedir comida e não sabem que José é governador. Quando eles descobrem que é José, tô aqui resumindo aqui pro... O José olha pra eles e fala assim, fica tranquilo, não vou me vingar de vocês não. O mal que vocês fizeram a mim, Deus transformou em bem. Eu olho pro Dallagnol, eu vejo um desenho, Anderson, leigo, cidadão, que tá sendo construído uma história. Porque a gente vive toda hora numa busca de uma referência política, o senhor sabe disso.
Sim ou não? Sim. Uma claro, referência futura. claro. Bolsonaro vai voltar, é Michele, é Janja. É. Danilo Gentili, até Danilo Gentili. Fica essas buscas. Sim, sim. Concorda comigo? Sim, sim. E eu tô vendo o Dallagnol sendo desenhado, porque eu me emocionei quando ele falou que as pessoas entraram na internet, descobriram o CPF dele e começaram a mandar pix pra ele, pra poder ele ajudar ele a pagar. Cara, isso é emocionante. É emocionante. É emocionante. É emocionante. Ele não fez campanha. Não, é emocionante. Então, o senhor não consegue ver que, de repente, o Dallagnol vai se tornar, daqui a algum tempo, uma referência política e, sei lá, se tornar um forte candidato à presidência da República? Consigo. Assim, pra mim é nítido. Eu tive a oportunidade de conviver com o Deltan desde o início desse ano, né? Inclusive, eu dei o meu brochezinho dele da bandeira do Brasil com os arcos olímpicos que ele ficou usando até o último dia lá de despedida. Naquela semana que ele ainda estava na esperança da Câmara dos Deputados, da mesa, se posicionar contrariamente à cassação dele do TSE, né? E que, infelizmente, por unanimidade, todos os membros da mesa ali foram a favor do TSE e referendaram a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, 344 mil votos do Paraná, o deputado mais votado, não veio no 22, não veio no PL, era do Podemos, se eu não me engano, né? Então, uma força, mas eu consigo perceber isso que você falou. Eu consigo perceber a dificuldade que o eleitor... Quando eu falei do Paulo Ganimi aqui, eu me emocionei, eu falei pro Paulo, não vem candidato a governador, porque a gente precisa de você aqui na Câmara dos Deputados. Porra, cara, sujeito assim, corretíssimo, mas como muitos do Partido Novo não tiveram uma visão inteligente do jogo da política, que mais importante do que você dar velocidade à mudança do Brasil, coisa que é muito difícil, é você permanecer no jogo. Então o Cláudio Castro veio governador, veio candidato pelo PL, e o Paulo Ganimi veio solitariamente ali pelo Partido Novo, candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Paulo Ganimi é um autodidata, inteligentíssimo. Isso que eu ia falar, é inteligentíssimo. Inteligentíssimo, é portador de uma deficiência, não é deficiente, é extremamente eficiente. Quando você dá um abraço nele, tem um rapaz que trabalha comigo, e a gente cruzou em Copacabana na campanha, aí eu apresentei, e esse rapaz trabalha comigo, ele falou, Luiz, eu quero conhecer o Paulo. Aí eu fazendo campanha para a reeleição, deputado federal, dei um abraço, abracei ele, né? E aí esse meu amigo foi abraçar o Paulo Ganimi e falou, poxa, como ele é frágil, né? Porque, poxa, ele é pequenininho, ele é curvadinho, né? Cara, mas apesar de eu estar no partido do Cláudio Castro, frágeis são as pessoas que não aproveitam e não percebem a grande oportunidade que a gente teve, cara. Se a gente elege um rapaz que se elege no Partido Novo, sem dinheiro, em 2018, o Novo não tem o fundo partidário, né? Portador de deficiência, que venceu todas as expectativas contrárias que tinha em relação a ele, se torna governador firme. Porra, isso é muito bom pro Rio. Eu não estou desmerecendo o governador Cláudio Castro, não. Sim. Mas, da mesma forma como você enxerga o Deltan, eu também enxergo. Não, eu passei assim, a olhar mais o Deltan depois do que aconteceu, cara, do que na época da Lava Jato. A história mostra que todos os nossos últimos presidentes, desde 1986, com a eleição do Tancredo, que aí Sarney assume, depois vem Collor, depois vem Itamar, que ninguém esperava, depois vem Fernando Henrique, que ninguém esperava, Lula vem depois de uma insistência desde 89, indica Dilma. Quem imaginou que Dilma seria presidente do Brasil? Depois vem Temer também. Como é que Temer se torna presidente do Brasil, que não tinha essa notoriedade toda? Entendeu o que eu falei? Então, Por que não pode ter um presidente preto, tatuado, simpático, claro que pode, que nasceu em 14 de setembro de 74? Por que não ter um presidente? Pode, claro que pode. Brasileiros e brasileiras, seres humanos. E aí... Tô na pista. A gente fica batendo na tecla. Vai ser... Cara, o presidente de 26 provavelmente seja uma pessoa que a gente não tá falando ou não cogita. O Deltan, se ficar inelegível... Esse corte é forte, hein? Mas é óbvio. Eu gosto muito do Bolsonaro, mas pra mim a missão do Bolsonaro já foi cumprida. É nítido. É nítido. E que fique claro que não é uma fala de um opositor ao Bolsonaro. Jamais, a gente na vida, a gente tem que saber um momento e interpretar
Se a nossa missão já foi cumprida. Arrepiei, mano. Aí, muitas pessoas... O Deltan, se ficar inelegível, é 2030. Mas... É um cara novo, eu sinto... inteligente. Eu não sei explicar. Por que a Xuxa... A gente vai falar Xuxa... Hebe Camargo... São coisas inexplicáveis. O sucesso é inexplicável. O Deltan é nítido que daqui a 8 anos, se for 2030, 34, é uma pessoa que tem uma energia e uma força. Ele não foi indicado por ninguém. Ele chegou lá pela sua história, pelo seu destino. Eu vejo ele muito maior do que o Moro. Sim. Eu vejo o Zema, por exemplo, nesse aspecto de sensibilidade, é que as pessoas, têm uma dificuldade de perceber, mas com o tempo percebe. Deputado, me tira uma dúvida aqui. Não fugindo do assunto, mas um pensamento... A gente tá muito sentimento. Essa mesa tem esse poder. Como é que é pra você caminhar com um pensamento de... Você usou uma terminologia muito forte aí sobre transformação do Brasil, que tem que saber a hora e se manter no jogo. Como é que você vê isso no seu processo de campanha, aonde às vezes parece que o eleitor quer o cara legal, o cara maneiro, o cara que faz o churrasco, do que o técnico, do que apresenta a proposta? Eu vou votar. Não vou votar no Luiz? Luiz é legal. Sim. Luiz é ficha limpa, mas... vou votar no fulano, fulano veio aqui, fez um churrasco pra galera, deu colete pra todo mundo. O senhor sabe que isso... Não, tem, claro Como que tem. Como é que tu sente isso? Então assim, cara, meu Deus do céu, velho. O cara tá votando num cara que não tem capacidade nenhuma pra ser alguma coisa do ponto de vista político e as pessoas vão se permitindo isso. Eu digo o seguinte, Anderson, que o voto não é amor, o voto é paixão. O voto. O voto? O voto é paixão. O voto é você estar andando na rua e você solteiro, acha uma moça bonita, é paixão, é atração, é momento. Pena que o brasileiro vota apaixonado, mas sequer ele fiscaliza a sua paixão depois, caso a sua paixão tenha sido eleita. Ele não sabe absolutamente nada. Ele não consegue fazer uma ligação entre a paixão dele e cobrar a paixão dele em estar lá de forma assídua no Congresso Nacional trabalhando. Então, eu me apaixonei pela pessoa errada. Lembrei desse louvor aqui agora. Mas é mais ou menos isso. Mas a maioria do voto segue essa música. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Mas tem pouquíssimo voto de amor, assim, de ligação realmente. Então, o voto, ele é muito pelo fígado. O voto é decidido 15 dias antes da eleição. Por isso que eu te falei, eu não me arrependo de ter trabalhado muito, porque o que me salvou, o que me fez voltar, foram 69 mil votos que eu tive de voto de opinião. Eu achei fantástica o senhor falar que o senhor não me chama de senhor, não. Não, é só o princípio militar, desculpa. Não. Os 92 municípios, eu acho isso fantástico. Lá mesmo, sai por si um mesmo que você saiba que você não vai conquistar o voto de todos eles, você entende que ele é parte do estado que você quer trabalhar. Isso é muito importante. A gente sabe que não são todos os deputados que fazem isso. Eu percebo em você uma coisa que eu acho foi uma das coisas que eu sempre discuti politicamente, que é a figura do político popstar. Aquele indivíduo que no período de campanha pega teu filho com catarro no nariz, não é isso? Te abraça, come pastel. Mas depois que ele bota um parceiro, é igual Power Ranger. Você não tem mais acesso. Você falou pra mim que aos sábados tá lá dando aula, então você é um cara acessível. Até que ponto ouvir o cidadão faz você mudar uma pauta, faz você olhar... Tipo, você tem sua agenda. Mas aí amanhã lá, você tá nadando, alguém chega e fala assim, pô, Luiz, tá acontecendo isso, aí você já chega segunda-feira, chama a tua equipe e fala assim, vamos mudar tudo aqui. Isso acontece? Acontece porque você não detém conhecimento de todas as áreas de política pública. Pra você ter uma ideia, são 30 comissões na Câmara. Então, ninguém é capaz de entender sobre tudo que é discutido na Câmara. Da saúde, do esporte, é isso? Não, eu sou presidente da comissão de esporte.
tô na comissão da saúde e agora entrei Essa comissão do esporte tá dentro dessa parada das fraudes aí do futebol? Não, essa é uma comissão, a outra é CPI em relação às apostas. E tô na CPI das Americanas, das lojas mesmo? Americanas, eu entrei semana passada. E aí, como é que tá lá o negócio? Porra, é complicado demais. É mesmo? Você tem que prestar muita atenção, mas para mim é um fácil entendimento, tá? A loja Americanas tem os 3 acionistas, um dos 3 brasileiros os 3 brasileiros mais ricos que moram fora do país, que é o Teles, que é o Sicupira e que é o Lehman. E a gente teve aquela fraude imensa, mas que na verdade está sendo apurado porque agora os 3 ficam longe, né? Não são considerados culpados. Literalmente, né? loja americana. Eles estão lá. Não estão aqui no e Brasil. querem pôr a culpa lá nos antigos diretores, que todos nós sabemos como é que pode uma empresa com o valor das lojas americanas, né, de bilhões, não ter conhecimento dos seus principais acionistas do que está acontecendo. Então, é uma coisa Vai que a quebrar? gente está... Lojas americanas está... Eu espero que não, porque dá muito emprego, né? Não é o que tu espera, é o que tu vê. Não, corre um seríssimo risco, claro, né? Claro, seríssimo risco. Mas o que essa CPI está apurando é que é a maior fraude de uma empresa e uma das maiores fraudes no mundo, né? Eu não diria fraude, né? A fraude quem está contando lá são os acionistas, mas é muito difícil você compreender que esses acionistas não sejam culpados como eles estão atribuindo aos diretores essa culpa por esse erro aí de contabilidade que chega a 20 bilhões. Por falar em fraude, tu fez parte do discurso que disse que as eleições foi fraudada para presidente? Se eu fiz o discurso de fraude... Daquele discurso, ou tu analisou a eleição, Bolsonaro perdeu mesmo porque perdeu? Eu desde o início, quando a gente fala no comprovante da urna, isso ficou muito mal divulgado pela mídia, né? Que todo mundo pensava, e o que a mídia passava, fazendo até forma de chacota com o presidente Bolsonaro, é que todo mundo que votasse saía com o seu comprovante, que não era verdade. O que a gente queria é fazer uma auditoria em 1% das urnas, que esses votos ficassem registrados ali num pequeno compartimento ao lado da urna, e que a gente fizesse uma auditoria em 1% das urnas para ter ideia se está mesmo compatível com o resultado eletrônico. Mas o maior erro, e eu sempre falei isso lá várias vezes, quando você tem um mesário, e a gente tem muitos mesários antigos e muitos mesários, infelizmente, são militantes. Se você tem um mesário que entre 4 e 5 horas da tarde, ele autoriza você a votar sem sequer você ter a impressão digital validada ou você ter uma senha, ele pode fazer isso para 40, 50 pessoas. Eu não sei se você me entendeu. Sim. Quando você vai votar, quando você vai sacar um dinheiro no banco, você bota a sua impressão digital e você bota a sua senha. Como é que você vai votar e o mesário fala, Anderson, ele clica um número lá, está autorizado, vota lá. Quer dizer que se você não comparecer entre 4 e 5 da tarde, e muitos casos aconteceram assim, de pessoas que não foram votar e quando foram justificar tinham votado por ela, ou ela chega para votar e já tinham votado por ela. A pergunta... Então você tem 40, 50 votos por sessão, no mínimo, que você pode fazer dessa maneira. A pergunta do leigo aqui é a seguinte. Sim. Isso aconteceu na eleição de 22 ou isso sempre aconteceu? Isso sempre aconteceu. Então, desde que nós temos urna eletrônica... Isso sempre aconteceu. O voto, ele só poderia ser autorizado por você. E por que a gente não muda isso, só discutiu isso agora? Nossa, a gente está falando... Eu, particularmente, eu falo isso. Antes de você registrar o voto físico, você tem que fazer com que o eleitor só vote mediante a sua senha ou a sua impressão digital validada. Se você chegar no banco para sacar um dinheiro e você não esqueceu a sua senha, não é o gerente lá que vai autorizar você no caixa eletrônico a sacar. Você vai ter que ir no caixa, apresentar a sua identidade, comprovar que é você. O voto só deveria ser liberado com a sua senha. E não é. O mesário libera você a votar. Então pode ficar uma pessoa lá na cabine e ele pega a lista aqui 4h50 da tarde, faltando 10 minutos para encerrar. Caramba, essa quantidade de gente que não veio. Aí preenche lá os dados da pessoa, vota aí pelo Mário, vota agora pelo Carlos, com uma pessoa. Isso é fato. Isso nunca foi mudado. Então, a fraude, ela pode começar bem antes do processo. Mas essa fraude
a tua interpretação, ela é na eleição ou para candidato específico? Não, eu vejo geral, porque no momento que você libera para uma pessoa votar que não seja você, você está abrindo a possibilidade de candidatos terem tido votos, não das pessoas que foram liberadas a votar. Eu fui eleito. Eu não recebi 491 votos, não. Eu fui eleito deputado federal para ser colega. Eu ia ser o fechamento do Luiz Lima lá em Brasília. Tinha sair. Ele falou que é perigoso Brasília. Eu ia ser o segurança deles. Partida sai na mão. Ele nada, eu saio na mão. Entendeu? Deputado, hoje, Brasília tá fervendo sobre vários assuntos. Sim. E eu quero entrar num assunto com o senhor aqui um pouco delicado, que foi essa última votação aí. Que o senhor sabe que a gente, como brasileiro, cidadão, se sentiu meio... Pô, cara, o pessoal tá se autodefendendo. Pra aprovar algumas coisas demora tanto, mas quando é pro benefício... O senhor sabe que a população já começa logo a falar isso, né? Se demorou tanto pra aprovar tal lei, mas quando chega na hora deles... Muito rápido. E aí, que lei é essa? O que isso representa? Explica pra gente. Tenta convencer a gente. Mas qual essa lei? última agora de proteção. A de quarta-feira? Ah, loucura, pô. Caraca, que a gente loucura. Eu não posso mais falar umas piadinhas Aí botaram na conta de filho, de neto. Eu penso o seguinte. Em off aqui eu falei pro senhor que em 2017 eu fui cancelado, né? Eu sei o que é ser cancelado. Eu tenho 3 filhos que não moram comigo por causa disso. E por sinal eles moram em Brasília. Há 6 anos. Então, eu sei o que é sofrer um assassinato de reputação. A água do deputado acabou. O que é? Bota aqui. Muito obrigado. Eu sei o que é isso. E eu sei que é responder processo de Maré da Penha. Você nunca tem encostado a mão numa mulher. E eu usei as vias legais da justiça. Entendeu? Tanto é que tem um vídeo meu na internet que eu digo, não sou agressor, porque eu ganhei na justiça. Porque a pessoa que disse que eu agredi não compareceu. Foram 9 audiências, ela não compareceu em nenhuma, porque foi uma mentira. Enfim, eu aprendi o seguinte, quem não deve não teme. Se você anda corretamente, você vai andar de cabeça erguida, ainda que alguém tenha um conceito a seu respeito. Quando você cria uma lei com esse conceito de proteção, você diz o seguinte, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, tá? Vou fazer a merda que eu tiver que fazer e ninguém vai poder falar nada, porque eu tenho uma lei que me protege. No olhar leigo do cidadão, é assim que fica. Porque eu ouvi deputado lá dizendo que a gente não pode pegar um avião, a gente não pode andar num shopping. Pode. Se você andar corretamente, você vai ser aplaudido. Eu acredito que o Luiz Lima pode dar a sua aula sábado, tranquilo, sem estar protegido por segurança ou com lei, porque ele está fazendo um bom mandato. Tô errado no meu raciocínio, não? Não. E resumindo, Anderson, essa sua visão, quando as pessoas, ou um político, ou um jurista, ele se sente incomodado com a percepção simples do cidadão, o problema não está na percepção do cidadão. Perante ao jurista, aquele cidadão interpretou mal. Ele interpretou a informação que chegou até ele. Positivo. E ponto final. Se a informação chegou de forma equivocada por uma lei de difícil entendimento, a culpa não é do cidadão. Pelo contrário, o cidadão é cliente. É ele que paga a conta. Então, 163 deputados foram contrários. É muito importante mencionar os 163 que foram contrários. E a gente teve voto do PSOL ao Partido Novo votando contrário. A gente teve metade do PL, se eu não me engano, 44 deputados do PL foram contrários a essa proposta de lei que nasce com a deputada Daniela Cunha, filha do senador Eduardo... Um abraço, companheiro. Do deputado Eduardo Cunha. E teve o deputado Cajado, que foi o relator. Rapidamente se votou isso. Até o deputado do PSOL, o Chico Alencar, falou, pô, tá rápido, hein? Então, mas isso foi uma coisa... Foi muito rápido. Foi regime de urgência votado, porque normalmente você vota o regime de urgência, o PL da censura. Teve o regime de urgência em uma semana, e na outra semana votou o mérito do projeto, e que não passou. No mérito não passou. Votou urgência... muito angustiante ser voto vencido? Ou tu tá no jogo assim, perdi?
Não, esse especificamente de quarta-feira... Não, eu tô dando aqui um exemplo de forma geral. Não, é angustiante, é angustiante. Mas você ter derrubado, por exemplo, você ter derrubado a decisão do presidente Lula em derrubar o marco do saneamento básico, e a gente derrubou isso na Câmara, essa decisão do Lula, isso foi muito dignificante. Mas essa de quarta-feira, hoje é sexta, né? De quarta-feira, cara, foi assim, incrível a justificativa dessas pessoas. Teve um deputado que subiu na tribuna, Anderson, que eu não vou mencionar qual foi o deputado. Ele falou assim: nós abrimos mão do nosso tempo, das nossas famílias, para estar aqui em Brasília, lutando por um Brasil melhor. Porra, a gente ganha 41 mil reais, cara, o deputado ganha. A gente tem o benefício de empregar até 25 assessores, pessoas ligadas a nós no Estado. A gente tem a possibilidade de fazer inúmeros projetos no Estado com dinheiro público, fazendo uma política escolhida por nós de direcionamento de recursos. Nós temos 4 anos recebendo recurso que vem do Mais Simples Brasileiro. Cara, isso é um privilégio. Sim. Isso é um privilégio tanto no aspecto financeiro, se tratando de um ordenado do orçamento público, e que é o maior ordenado público do Brasil, juntamente com o salário dos ministros do Supremo. E você quer ter um privilégio, qualquer cidadão que anda na rua e que tenha uma atitude notória, seja política ou não, ele está sujeito a ser criticado. Se você é um ator e dá uma opinião na televisão, ou se você é um médico e vem num podcast e fala algo que chama a atenção das pessoas positivamente ou negativamente... ficou um paradoxo, né? Porque um mês antes se discutia a CPI da censura e em seguida não se pode falar. Né? E a gente fica numa sensação de impotência muito grande, porque a cada ano que passa, a gente está sendo cerceado esse direito de argumentar. Mas eu tô sentindo com todo respeito aos indivíduos pela qual a gente entende que são os servidores. E todo funcionário público, ele tem que entender o seguinte, que ele é pago com o recurso do Mais Simples Cidadão. Quando um funcionário público vem aqui, eu passei no concurso, é mérito meu. Meu irmão, vai te catar, meu irmão. Parabéns, mas tu é funcionário público, cara. Eu, quando me tornei secretário nacional em 2016, eu sempre fui autônomo. Eu sou autônomo até hoje, eu nunca tinha tido uma carteira assinada. Eu encerro a minha carreira de professor, de nadador com 32 anos em 2009 e passo a dar treino na praia, em Copacabana, numa tenda 3x3. E ter atletas. Então, eu nunca soube quanto que eu ia ganhar no final do mês. Sim. Mas só que tem que fazer o dinheiro. Mas só que a instabilidade. São 33 milhões de autônomos no Brasil. É a instabilidade do autônomo que paga a estabilidade do funcionário público. Então, o que o governo Bolsonaro quis, e uma das coisas que a gente quis aprovar no último mandato, foi justamente você cobrar o funcionário público, fazendo com que, se ele não cumprir uma meta pré-definida pelo governo, ele pode ser demitido sim. Então, além de você trazer para o funcionalismo público, e essa lei ela não abraça só os políticos, ela abraça o sistema judiciário, Tribunal de Contas da União, o Superior Tribunal Federal, abraça primeiro e segundo... É literalmente o você sabe com quem você está falando. É terrível. Vai valer agora. É terrível. Mas eu nem sei como isso vai ser avaliado. Para mim é uma coisa tão absurda. Do mesmo modo que eu estou me vendo numa situação, e outros deputados da Câmara dos Deputados, da gente ficar policiando o que a gente vai falar, você fazer com que o cidadão se cale cada vez mais e fique com medo de dar a sua opinião, é muito ruim para todo o processo democrático. Eu vi um discurso seu que... Porque tem um cara tranquilão, né? Tranquilo, tem o que... Até o teu tom de voz é suave. Tá. Mas só que a gente é humano, né, Anderson? Aí eu vi tu mandando uns porra! Tá, eu falei, rapaz, o deputado tá bravo. Aquele dia... eu já tive 500 discursos, né? É claro que em determinados... E aquele meu discurso não foi um ataque pessoal. Foi que a gente tem certas prioridades no nosso país que a gente vai se incomodar com plataformas digitais, com mídia, em censurar a mídia. Aí eu citei um exemplo, enquanto o recurso do BNDES, que é o PIS e o PASEP do trabalhador,
que é o fundo de garantia, é o BNDES, que é um trabalhador. Aí eu fiz uma analogia entre empregada doméstica. Se você ganha R$2.000, Anderson, você paga R$160 de PIS e de PASEP, você é descontado R$160. O empregador paga esse imposto para o governo federal para criar mecanismos para que o empregado no futuro tenha uma melhor disposição. E esse recurso vai para a Venezuela do BNDES. Aqui a conta aqui, filho. Aqui não tem negócio de qual. O deputado tá falando e tá trocando água. Fica tranquilo. Esse podcast é assim. Mas a minha indignação era justamente essa, Anderson. É recurso do BNDES que vem do trabalhador para financiar o trabalhador e futuros trabalhadores do país, vai para a Venezuela. Mas cadê a indignação das pessoas? Isso. Cadê a indignação? Indignação. Cadê a indignação? Sobre isso. O deputado precisa ser um ser também emocional. Sempre. Que transmita a confiança não só para quem votou nele. Porque, por exemplo, eu tô aqui batendo papo contigo, eu tô vendo muita honestidade. Sim. Naquilo que você fala, naquilo que você faz. E a gente, no conviver de vida pública e com político, a gente vê o hipócrita. O que fala pra massa. Mas que na prática não tem. As ações de muitas pessoas, elas não condizem com os discursos. E aí eu vou levantar uma bola aqui e o senhor fala o que o senhor quiser. Sim. Luiz Lima, candidato a prefeito 2024 pro Rio de Janeiro. Eu não vejo mais essa possibilidade. Porque eu aqui nada contra indivíduos e a pessoas, eu vejo aquela coisa do amor ao Rio. Amo o Rio é meu amor, e eu ando pelo Rio e vejo um Rio abandonado, um Rio largado, um Rio cheio de buraco, um Rio cheio de violência. Por isso que eu digo que tem que ser emocional, porque o emocional, ele até chora quando ele vê uma rua esburacada. E a gente tem que ter um prefeito emocional. A gente não tem que ter um prefeito que consegue dormir em paz à noite, ou festejar sem parar, ou fazer piada todo dia, mediante a situação que a gente vive. Isso aí. Porque se é uma pessoa... E a gente precisa de pessoas normais. A gente precisa até de uma pessoa que entre num colapso mental, porque isso é humano. A gente não pode andar de Paquetá a Sepetiba, num Rio de Janeiro, onde você passa ali pela Central do Brasil e você vê pessoas, zumbis humanos, drogados, você vê alto índice de prostituição, de moradores de rua, no coração da cidade do Rio, onde já foi capital do Brasil durante 200 anos, onde você pega todo o complexo da Maré, onde você pega todas as comunidades carentes, onde as pessoas têm, ali na favela atrás do cemitério do Caju, ali na Avenida Brasil. Quando você vê uma grande quantidade de pessoas passando por uma dificuldade de vida enorme, e você à noite consegue dormir numa boa, algo está errado. E você faz a cortina de fumaça achando que o Rio está pautado no carnaval. Cara, se você conseguiu fazer o desfile acontecer, você fez o Rio de Janeiro acontecer. Algo está errado. Então. Eu, por exemplo, quando eu me candidatei em 2020... Mas por que tu não quer vir em 24? Porque você tem que ter... Cansado? Não tô cansado de droga nenhuma, não. Eu tô bem pra caramba, assim, fisicamente. Não, cansado vai assim, Mas só que, por exemplo, eu me candidatei, né? O partido fez uma pesquisa e viu que o meu nome, só que o Bolsonaro já não estava mais no PSL, e o presidente Bolsonaro deixou eu vir candidato junto com o Flávio. E o compromisso era o seguinte, a gente só vai apoiar um candidato no segundo turno. Só que logo de cara, no primeiro turno, o presidente Bolsonaro apoiou o Crivella, por uma aliança com a Igreja Universal, com a bancada evangélica a nível nacional. Então, é muito desgastante uma eleição majoritária, é diferente de deputado federal, completamente. Investigam sua vida de cabo a rabo, graças a Deus na minha nem conta de luz encontraram atrasado, mas só que criam narrativas, por exemplo, Eduardo Paes cansou de me atacar em programa eleitoral e grupinho de WhatsApp, que eu era o Wilson Witzel 2, que eu era o nadador do Pisciani, porque lá atrás eu fui convidado pelo Leonardo, apesar de ser um ordenador de despesa, o meu CPF que estava, era o secretário. Nunca foi impedido para fazer nada de errado. Mas se eu tivesse feito, é o meu CPF que está ali. Então é a figura do Luiz. Então, os ataques, é pessoa seguindo, tirando foto de você na rua. Então, se eu não tiver o apoio realmente da direita, de todo o partido, me protegendo e vestindo a camisa junto, cara, é uma luta inglória.
Você sabe quantos votos eu tive na Rocinha? Peraí. Então tu não tá dizendo que tá descartado. Nada na vida tá descartado. Você tá dizendo o seguinte, tu falou, se houver... eu gosto do se é fantástico, se sempre vem. Me amarra no se o Bádio tivesse feito o gol, cima, Tafarel tava lá. Mas o Bádio jogou lá pra cima, pô. Se nunca vem. Se houver uma proteção. Porque assim, tipo, a gente lamenta, reclama, questiona o contexto da cidade de Janeiro e ao mesmo tempo fala, não vamos lançar ninguém, vamos deixar como tá. Porque pô, mano, eu falei isso aqui ontem na mesa aqui do debate. O que adianta o cara chegar pra mim aqui e me dar uma aula? O cara me deu uma aula de como foi constituído o comunismo, que o comunismo nasceu não sei aonde, e a esquerda não sei o quê. Eu tô aqui ouvindo o cara falar aí. Que eu falei, pô, o cara é inteligente pra caramba. Então, vamos fazer um negócio. Não dá pra fazer não. Eu falei, pô, irmão, tua informação e o teu conhecimento não serve de nada. Que, por exemplo, às vezes é melhor você não ter o 100% de conhecimento dessa pessoa que teve aqui, ter 20%, mas ele conseguir atingir e chegar no objetivo. Então, muitas pessoas erram pelo seguinte: existem ótimos candidatos e existem magníficas pessoas que poderiam ser excelentes prefeitos. Então, hoje, para você enfrentar o Eduardo Paes, você tem que ser primeiro um ótimo candidato. Você tem que enfrentar ele de igual para igual numa linguagem que a população vai te entender. O Eduardo Paes tem um poder de persuasão muito grande. Tem uma capacidade de valorizar quem pode proteger ele. Então, raramente você vai ver a Rede Globo batendo no Eduardo Paes. Você não vê. Então, a capacidade que ele tem de agradar pessoas e grupos que possibilitam ele ter uma certa blindagem e fazer com que a informação, principalmente nas pessoas mais vulneráveis da cidade, cheguem que ele é um bom prefeito. Há 28 anos o mesmo grupo está no poder. Não, o Eduardo ele é fantástico. Há 28 anos. Ele vai na Portela, canta, alô Portela! Pega o carro, vai na Assembleia de Deus, dá a paz do Senhor. É fantástico aquilo. Mas há 28 anos, Anderson, a gente teve um hiato, que foi 4 anos do Crivella, que não soube ter a mesma movimentação do Eduardo Paes. Não soube ter a mesma movimentação, por exemplo. Eu tava vendo igual o vizinho, assim. Crivella, deu mole, porra, deu mole. Deu mole, porra. Concordo com o senhor. Pô, tu pega, porra, o Fachel da Globo. Já viu o Fachel falando mal do Eduardo Paes, porra? Meu irmão, o BRT pode estar pegando fogo, mas o Eduardo Paes tá lá, 6 da manhã. O Crivella não tava 6 da manhã lá. Então, o Eduardo Paes é muito bom nisso. Por exemplo, porra, Caio... A tua percepção do Crivella, ela é fantástica, porque assim, eu fui um árduo... eu penso assim. Sim. Eu sou um indivíduo público. E se eu me proponho a ser político, uma coisa é ser público, outra coisa é ser político. Eu tenho que entender que eu vou estar em ambientes desagradáveis, mas eu tenho que estar ali. O Crivella é muito pastor. Ele é muito crente. Entende isso? Tipo assim, ele não é porra louca igual eu. Eu sou crente, creio na Bíblia, acredito no arrebatamento da igreja. Mas eu tenho meu linguajar, que os religiosos ficam assustados. Que eu tô aqui falando de Jesus e falo merda. Eu falo, porra, qual é? O Crivella não, o Crivella é aquele cara ali. Não. Então quando ele sai essa coisa, tipo assim, ele pega a Globo, demoniza a Globo, a Globo é do demônio. E aí você não consegue conquistar quem aí, pensa cara, diferente de você. Não vou no carnaval. Não vou pegar não, por exemplo, se o Crivella... Pô, vendeu o camarote, dou pra igreja, pegou mal pra caralho também. Mas vai. Por exemplo, o Crivella, vamos supor que o Crivella e o Eduardo Paes vão lá em Vila Isabel, na escola de samba. Quando o Crivella fala que ele não... Eu não sei se ele falou que não gostava de carnaval, mas que ele não incentiva. É que nem o prefeito de Caruaru, em Pernambuco, fala que não gosta de forró, pô. Cara, isso é porra, é um tiro na cabeça, politicamente. Aí você vai na Vila Isabel. Vai chegar lá, o Eduardo Paes vai, valeu, Zumbi, o grito forte dos Palmares. Isso, pai. Quero essas imagens, influenciando a abolição. Zumbi, valeu, Zumbi, valeu. Hoje a Vila é que zomba, campeã de 88. Então, o Crivella não vai. Crivella fica tá amarrado, aí não rola, pai. Então nem entra, não é isso? Nem entra no jogo. Olha, hoje um candidato para vencer o Eduardo Paes, ele tem que ter o
carisma que o Eduardo Paes tem, a facilidade de transitar em diversos grupos da cidade, tem que conhecer a cidade como Meu Eduardo voto Paes. é seu. Não. E tem que ter mais coragem. Meu voto é seu. O cara que tiver mais coragem aqui no Rio de Janeiro e entender que o município do Rio de Janeiro, ele tem que trabalhar a segurança com o Estado e cair de firme mesmo, cair dentro, derrota o Eduardo Paes. Mas ele tem que ser... Não sei se você politicamente pode fazer isso aqui. Eu, como cidadão, eu posso. Não sei Sim. você. Tu tem um desenho... Porque a gente falou aqui de 26, de uma possibilidade de alguma coisa que a gente nem imagina. Mas Sim. Rio de Janeiro, 2024. Tá lá o Duduzão. E aí, tu consegue enxergar possíveis candidatos? Tu dá uma olhada assim? Aqui na prefeitura do É. Rio, eu consigo enxergar... Eu tenho os meus aqui. Não, Depois se eu falar, eu falo. eu consigo enxergar que o cenário pode mudar a qualquer momento. A candidatura do Eduardo Paes em 24 e a possível candidatura dele ao governo do estado, por isso que ele quer lançar o Pedro Paulo como seu vice, né? O Pedro Paulo assumir a prefeitura em 26 e o Eduardo Paes se candidatar a governador em 26. Mas a candidatura de 24 e 26 está muito dependente do sucesso ou do insucesso do atual governo Lula. Então, Não, mas mesmo... então o senhor diz que em 24 ainda não tem candidato no Rio? Eu acredito que não. Ainda não. Uau. Ainda não. Ainda não. Romário não vem, não? A prefeito? É. Não tô dizendo. Cara, não tô sei. entrando no mérito Não de sei. disputar no Não mesmo sei. nível. Não vem? sei. Romário Não sei. vem? Eu não sei se vem. Freixo não vem de novo? Pô, eu acho que o Freixo não. Desiste? Acho que o Freixo não vem. Eu acho que o Freixo não vem. Mas eu acho que o pessoal A lança... irmã da Mariléia não vem, não? Eu acho que o pessoal lança uma candidatura. Mas eu tenho dúvida se o PT vai lançar uma candidatura mediante o compromisso. Porque o Eduardo Paes apoia o Lula aqui na cidade do Rio de Janeiro em 2022. E mesmo assim o Bolsonaro ganha. Né? Mesmo assim o Bolsonaro ganha. A gente tem que ter um candidato aqui no Rio para enfrentar o Eduardo Paes, uma pessoa como o Zema em Minas Gerais. Uma pessoa que consegue, de certa forma, ter voto de pessoas que votou no Lula, mas que vote nele. O Zema, para mim, em 2018, quando ele ganha a eleição em Minas pelo Partido Novo, e ele se reelege em 22, é uma pessoa extremamente habilidosa e é uma pessoa que consegue conquistar o eleitor que não votou no Bolsonaro. Então, porque o Paes é fechamento em comunidades carentes, fechamento com escola de samba, é fechamento com tudo. É muito difícil hoje um candidato de direita conseguir entrar nas comunidades carentes como Eduardo Paes entra. Forte isso. É muito difícil. Eu tive 180 mil votos para prefeito em 2020 aqui no Rio de Janeiro. E eu tive um percentual baixíssimo nas comunidades carentes. É muito difícil você conseguir entrar nas comunidades carentes hoje aqui no Rio de Janeiro, sendo esquerda ou direita, tá? O Eduardo Paes tem a máquina do governo, que facilita muito a entrada dele. Muito. Através dos benefícios que ele pode trazer ao longo do mandato dele. E se você não tiver força econômica, principalmente de chegar ao seu nome e o número, ou alguma mensagem sua, por isso que eu falo do Paulo Ganimi para governador em 22. Se a história dele chegasse na população, porra, fatalmente que o percentual de voto dele seria outro. Qual é o sonho do Luiz politicamente? É me manter vivo, é me manter dentro do pilotão, como se fosse uma travessia, Mas né? você não vê em você em algum momento candidato a prefeito do Rio de Janeiro? Tu quer se manter lá em Brasília? Olha, eu vou ser... Você se sente eu mais vou ser, produtivo? eu vou ser mentiroso para você se eu não te contasse essa minha percepção, né? Eu tenho, em alguns momentos, lapsos, assim, de percepção que eu possa ser algo mais forte do que eu sou hoje. É nítido isso eu percebo. Tu é humilde, hein? Tu é uma pessoa humilde, legal, gostei de tudo. Não, eu percebo que eu corro esse risco, né? No bom sentido. Porque hoje, se você é prefeito do Rio de Janeiro, se você for dedicado e tiver uma percepção humana de tudo que está acontecendo, você vai sofrer. Pode ser bom para o Rio de Janeiro, mas eu não sei se vai ser bom para a pessoa. Uau. E isso foi um amigo meu, o Major Denícoli do Espírito Santo, que me falou quando eu vim candidato a prefeito. Isso é muito forte. E ele falou para mim, pô, Luiz, você tá maluco? Você vai se candidatar a prefeito no Rio? Ele falou, pô, por que, Major Denícoli? Porque eu tenho certeza que se você ganhar vai ser bom pro Rio, mas eu acho que não vai ser bom para você.
Porque eu vejo que o presidente Bolsonaro sofreu em 4 anos. Então, por exemplo, você tem um distanciamento da sua família. Hoje eu tenho a minha mulher e a minha filha. E que fatalmente, se eu fosse prefeito do Rio de Janeiro, se eu fosse uma pessoa, e eu acho que eu vou ser corajosa, dedicada, expondo até a minha vida ao risco, a minha família não vai poder mais estar morando aqui. Se você cair firme mesmo no Rio de Janeiro, em tudo que você tem que realmente fazer, firme, você não vai ter condições de ficar no oba-oba o dia inteiro. Você vai ter que pegar 4 anos da sua vida, ter consciência que a sua vida está em risco, porque você vai ter que bater de frente com muita gente. Qual a sua maior decepção dentro da política? Pessoas, sistema, alguma coisa que você realmente acreditou que ia acontecer e te frustra? A percepção na política... Maior decepção. Não, a maior decepção é você ver que o jogo político não é um jogo que premia o melhor. Premia o mais malandro, o mais esperto. Então, quando eu falei para você aqui, Anderson, no início da nossa conversa, que eu não saio à noite em Brasília, Brasília é uma cidade extremamente segura. É uma ilha da fantasia, o plano piloto, né? A asa norte, a asa sul. Você tem 14 quilômetros ali de raio, pegando o lago lá na frente e pegando as asas do avião, né? Que Brasília é uma asa, né? O Congresso e o eixo monumental ali é o meio, é o corpo do avião. Ali é muito seguro. Só que o ambiente é cada um por si. É uma travessia, literalmente, no mar. É você e Deus. Então, e a percepção da mídia e do próprio eleitor, ele não premia as pessoas mais dedicadas ali dentro. Os deputados incríveis do mandato passado não foram reeleitos. E os mais espertos, aqueles que sabem trabalhar melhor o jogo do recurso financeiro, do poder, são pessoas que têm muito voto. O que mais te fascina na política? Que faz teus olhos brilhar? O que mais fascina na política é que é a política que constrói o destino de um país. Não é nada mais do que isso. Porque a política, ela define uma boa educação que você pode ter. A política define o futuro das próximas gerações. A política define se você vai ter saneamento básico ou não. Por exemplo, o Maranhão, que é o estado do atual ministro da Justiça que foi governador. É o pior IDH do Brasil, pô. Os estados hoje, que são governados pelo PT no Nordeste, são os piores IDHs do Brasil. A Bahia é o estado com o maior desemprego do Brasil. Aí teve o presidente Lula, semana passada, falou assim, num discurso em Pernambuco, numa fábrica de automóveis, falou assim, nós precisamos fazer com que o Nordeste deixe de ser, de não ter o privilégio. Deixamos de lado a região Sul e Sudeste, que é a região mais privilegiada. Politicamente, 42% da população brasileira está na região Sudeste. Só tem 15% de senadores. Somente 12 senadores de 81 representam 42% da população brasileira. Você tem o Nordeste com 33% da população brasileira com 35% dos deputados. Resumindo, politicamente, o Nordeste é mais privilegiado, tem maior número percentual de deputados e senadores na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O Nordeste recebe 50% do Bolsa Família. E per capita, em termos de impostos arrecadados, o Sul e o Sudeste, principalmente o Sudeste, per capita, paga muito mais imposto, só que volta para o Nordeste, percentualmente, um retorno federal muito maior. Eu tenho uma resposta sobre isso, mas eu estou sem advogado, meu filho me silenciar. Então, eu diria, Anderson, que o Nordeste tem uma volta de recursos federais maior do que o Sul e Sudeste. Tem mais políticos que representam o Nordeste percentualmente. No Senado nem se fala. Por isso... E recebe mais verba assistencialista nos seus programas sociais do que o Sudeste. Só que o privilégio que o Sul e o Sudeste tem é de não ter governador do PT, cara. Parece um simples, né? E ponto, e simples. É simples assim. Mas vamos supor aqui, no hipoteticamente, no nosso mundo imaginário. Sim.
que tua família tá protegida, guardadinha, bonitinha, tu não se afastou da tua esposa, da tua filha, e tu é prefeito do Rio de Janeiro. Em 4 anos, o que o Luiz Lima faria por essa cidade? Tá tudo tranquilo, fica tranquilo, tu vai ver bem, no final de 4 anos tu não vai ter cabelo branco, os que tem vai ver com qualidade mesmo, tu não vai conseguir nadar. O Rio de Janeiro, teus sonhos, que tu fala assim, pô, existe? Existe, claro que existe. Primeiro, tentar resolver junto com o governo federal, apesar da cidade do Rio de Janeiro ter 43 bilhões de orçamento, que é muito dinheiro, né? O Rio de Janeiro ele tem recursos até compatíveis com o Uruguai, mas é você resolver o problema habitacional. Então, independente de ideologia, você tem que ter um alinhamento com o governo federal. Você não pode pôr à frente das suas obrigações que você tem com o município o seu aspecto ideológico político. Então você tem que ter o governo federal, só vai resgatar o Rio de Janeiro, o estado do Rio, principalmente a cidade, o governo federal. Se você não resolver o problema habitacional da cidade, que é um problema, na minha opinião, até mais sério do que a segurança, porque para mim o problema habitacional no Rio de Janeiro favorece a insegurança e a ausência do Estado e os quartéis generais do crime que se sustentam aqui. Você tem várias comunidades carentes que a gente conhece, Anderson, que a gente não consegue entrar um carro de bombeiro, não consegue entrar um carro de polícia. Então, se você não tiver uma reurbanização desses locais e fazer com que esses locais sejam habitáveis de forma humana pelas pessoas, é um ponto. O outro ponto é escola, é você exigir dentro da escola que seja ensinado às crianças realmente as matérias essenciais, português, matemática, conhecimento geral, história, geografia, e trazer pai e mãe para as escolas. Mais de 40% das crianças na cidade do Rio de Janeiro não tem pai e mãe em casa. O resgate da família, e aí o presidente Lula falou durante a campanha, esse discurso de família é secundário. A gente observa hoje na cidade do Rio de Janeiro, se não for a maior capital com a ausência de pai e mãe na vida escolar das crianças. Isso também eu acho que é um ponto crucial que a gente tem que mexer. O problema da segurança. Não há porque, na minha opinião, guarda municipal no Rio de Janeiro não está armado. Não há porque guarda municipal no Rio de Janeiro, uma cidade com 7 milhões de habitantes, que esteja bem preparado para estar armado. Tem que estar super bem preparado. Tem gente que é militar que não sabe... Tem que estar super bem preparado. Mas você não usar o efetivo da Guarda Municipal atrelado com a Polícia Militar, que é de responsabilidade do governador, em prol da segurança do cidadão da cidade do Rio de Janeiro, somos 7 milhões de habitantes. A metade da população do estado está na cidade do Rio de Janeiro. E outros aspectos. Se você também pensar grande e não tiver o governo federal impedindo que droga, que armamento chegue pela BR, não temos guarda costeira. A gente sabe a quantidade de arma que chega pela Baía de Guanabara, que chega ali, por exemplo, comunidade Marcílio Dias, que é a favela de Kelso, ali do lado do Cefam. Do lado do Cefam, mano. Porra, do lado do Cefam. Porra, tá aqui o soldado ali no muro. Tá um muro ali, vendo a para rolando ali. Porra. Tem que ficar na dele. E aí eu falo, por isso que na época a gente não pôde falar, e a gente não pôde, e se falasse a gente ia ser carimbado com, porra, o Luiz Lima é traidor. Pena das pessoas que estiveram na frente dos quartéis generais. Quando eu cito esse exemplo da Avenida Brasil, que hoje é um corredor é um cemitério de empresa, a Avenida Brasil, e você tem essas unidades militares que ao longo das décadas passadas permitiram também, cara, é um problema de soberania nacional. Então o Rio de Janeiro, se não tiver governo federal, estado e prefeitura, e acima de tudo, o prefeito tem que ser realista, cara. Não pode um prefeito do Rio de Janeiro ser impedido de entrar em qualquer localidade do município. Hoje, 70% da área do município do Rio de Janeiro é ocupado por milícia e tráfico. Se não tiver governo federal e estado caminhando junto, não é um prefeito herói que vai salvar o Rio, não, Anderson. Não é. Deputado, a gente está caminhando para o final. Beleza. Ele falou beleza, tipo assim, graças a Deus. Nada, que isso. Queria que você ocupasse esse tempo aí para poder dar uma palavra pro brasileiro. Eu falei isso aqui ontem na mesa. Eu tive 2 oportunidades na minha vida de morar fora do Brasil. Sim. 2009 de morar na França e 2013 de morar nos Estados Unidos. E eu não quis. Apesar de tudo que já vivi, já passei, eu acredito muito nesse país.
por causa de pessoas assim como o senhor, Sim. que particularmente pode parecer um pouco demagógico, mas lhe conhecendo aqui, tu é uma pessoa que faz a gente acreditar que o Brasil pode ser melhor. E eu não conheço os outros 512 deputados, né? Não os conheço como estou tendo a oportunidade de conhecer o senhor. Mas a minha oração, como alguém de fé que sou, é que esse sentimento possa reinar no coração da maioria. Sim, sim. Porque quando o político se torna político e ele esquece que ele é um indivíduo e fica parecendo que ele é um ser diferente. Sim. E por isso aprova esse tipo de lei de quarta-feira. Sim. E ele esquece que... Eu me lembro que na época da Dilma, eu fiz parte diretamente na época, era uma época que eu viajava muito o Brasil, e eu falava assim, dona Dilma, eu falava assim mesmo pra ela, dona Dilma, um dia a senhora esteve na ponta da corda. Não esquece disso não, e ela esqueceu. É o chamado poder subiu a cabeça, sim, essas linguagens que a gente conhece. Então, a tua emoção, o teu olho lacrimejar, quando tu falou do Paulo, eu achei isso interessante. Eu me considero um observador da vida. Eu sou aquele cara que acorda às 5 horas da manhã, que fico vendo nascer do sol, eu curto muito a natureza. Então, o indivíduo, o ser humano, me atrai quando eu vejo honestidade nele. Então, às vezes, o que o povo quer ouvir não é o deputado. Sim. Claro, com certeza. É o Luiz Lima, cara. É a pessoa. Entende isso? Entendo. Claro. Porque ouvir o deputado é ouvir um cara cheio de técnica, cheio de linguagem difícil, que vai falar frase e eu vou ficar... Sim, senhor. Eu quero ouvir o Luiz Lima, mano. Que tem mulher, que tem filha, que tem suas dores e que também convive nessa cidade. Porque o senhor não tá numa cidade fora da que o senhor foi eleito. Certo? Sim. O senhor não consegue. Se existe algum que faça isso, não quero nem saber da vida dele. Sou deputado em Brasília, mas moro na América. Então, pegou a visão? Você convive com aquilo ali também, mano. Sim. Existem os privilégios que o senhor falou, de repente, de um plano de saúde, do transporte público, que de repente tu não pega, mas na maioria das vezes, o senhor tá à mercê também da segurança, o senhor tá à mercê também de um consumo de água que sabe lá de onde vem. Sim. Então... olhando pra câmera da verdade, me senti Clodovil agora. Clodovil. Momento Clodovil. E também tinha o sapo, né? Que ele botava então, aí o senhor vai olhar ali, diz alguma coisa pro cidadão, gera algum, sei lá, fala o que o senhor quiser falar aí. Né? Eu falo, Anderson. Cobra alguém que tá te devendo. Anderson, você falou uma coisa assim muito, muito interessante, né? Que as pessoas esperam conhecer as pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu falei assim, em alguns momentos demais, assim, eu tento ser muito verdadeiro em relação aos meus medos, meus erros, as minhas qualidades também. Mas você falou uma coisa que eu sempre acreditei, que a gente tem que estar cercado de pessoas, às vezes não precisa nem ser as melhores pessoas atuando de forma específica naquilo que ela tem que fazer, mas a pessoa tem que te admirar, tem que te respeitar. Você tem que sempre ouvir as pessoas, porque quando você me perguntou, você está em Copacabana, uma pessoa, claro que muda a sua posição. Quando eu fui candidato a prefeito do Rio de Janeiro e eu comecei a andar ao Rio, eu tive aula com vários segmentos da política carioca, como pessoal da enfermagem, pessoal da segurança, pessoal da limpeza. Eles iam lá em casa e me davam uma aula. E eu só participei de um debate, infelizmente, que foi o da Band, porque a gente estava num período de pandemia, a Globo não quis fazer debate, nem a Record. Aí eu tava naquela de candidato e tal. Aí eu fui um dia dar um treino em Copacabana bem cedinho pros meus atletas e depois saí pra campanha. Aí eu peguei a Nossa Senhora e fui andando. Aí um menino de rua, e não tinha acontecido isso comigo anteriormente. Eu trabalho em Copacabana desde 2009. Foi uma coincidência. Ele falou, tio, pode pagar um lanche pra mim? E ele tava com muita fome e era um menino que tava cheirando cola. Aí eu fui na padaria lanchar. Eu tive uma crise de choro ali, porque eu pensei, cara, eu sou candidato a prefeito dessa cidade, um menino em Copacabana, que é a praia mais famosa do Brasil, e pode ser até do mundo, a praia mais democrática, que todo mundo se encontra, e eu sou candidato a prefeito dessa cidade. E aí, 2 dias antes, o Major Denícolo me ligou e falou, pô, Luiz, você é candidato a prefeito do Rio? Pode ser muito bom para a cidade, mas talvez não vai ser bom para você, porque é um desgaste muito grande. Mas eu digo o seguinte, que o desafio é tão grande que eu acredito que quando eu chegar a 80 anos, se eu tiver essa oportunidade
e lembrar que eu fiz um bem é muito dignificante. Então, eu queria dizer para quem está nos assistindo, e até para a mídia também, que eu lamento muito o papel da mídia no nosso país. Vejam o retrato do Brasil, avaliem as pessoas pelo resultado. Você vai num restaurante, você vai comer um filé parmegiana, você tem que saber o que você quer. Você quer comer um bom filé parmegiana ou você quer só ser bajulado pelo garçom que vai te cobrar caro e vai te servir mal? Ou você vai comer o filé parmegiana e o garçom não vai te bajular tanto, vai te tratar profissionalmente. O Brasil precisa fazer as suas escolhas. Você tem estados hoje no Brasil como Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, estados ali de Roraima, Santa Catarina, Paraná, o agronegócio, ali, o interior do Paraná muito rico, Mato Grosso. Por ironia, o Mato Grosso não elegeu nenhum deputado de esquerda. E é o estado onde está o futuro do Brasil. É nítido isso. Riqueza crescendo. As estradas na região centro-oeste. O índice de educação das crianças. Né? Avaliem o resultado dos estados no Brasil. Percebam que quem governa esses estados, a maioria dos vereadores, dos prefeitos, qual linha política eles seguem de responsabilidade. Então, eu quero viver num país que eu saia nas ruas para fazer a campanha. Em 22, impressionante, eu sempre fiz campanha com a camisa do Bolsonaro, né? Com a camisa do 22. A diferença de 18 para 22 é que em 22, eu em Realengo, em Copacabana, eu fui xingado várias vezes por principalmente meninas entre 16 e 20 anos, totalmente doutrinadas e enganadas principalmente pela televisão. Quando você tem 4 anos, programas de televisão de manhã, à tarde e à noite, de auditório, jornais, falando que o Bolsonaro é uma pessoa má, ruim, isso entra na cabeça das pessoas, principalmente nas mais vulneráveis que não têm acesso à informação. No Nordeste, não é porque o cara é nordestino, não. É porque lá chega a Rede Globo. Exemplo da Globo. E não chega outros meios. Tem uma anteninha lá no interior de Pernambuco, ali só chega a TV aberta. Então, a diferença... Por isso que quando me perguntaram assim, e me perguntam, Luiz, houve fraude nas eleições? O meu maior medo é da mídia. Eu tenho mais medo da mídia. Medo no sentido de pôr em risco o nosso país, a nossa política, do que as urnas. A quantidade de desinformação que chegou, a quantidade de agressão. Nunca uma pessoa foi tão agredida. Você pode gostar ou não gostar do Bolsonaro. O Bolsonaro tem seus defeitos? Claro que tem. Tem suas qualidades? Claro que tem. Porra, mas teve coragem. Foi um cara que conseguiu furar um bloqueio enorme no nosso país e que tem muito mais créditos do que débito. É uma pessoa que tem muito mais créditos. Só que a mídia brasileira escolheu um caminho torto, um caminho errado. Eu queria falar aqui também, Anderson, do Supremo Tribunal Federal. Não vou falar bem nem mal, não. Eu não vou avaliar a conduta. Mas ano passado, no meio do ano passado, ou no início do ano passado, eu fiz um discurso na tribuna dizendo o seguinte: não pode nenhum presidente da República indicar ministro ao Supremo Tribunal Federal. Aí, eu comecei a ser dinamitado, assim. Porra, Luiz, como é que tu fala isso? Bolsonaro ano que vem vai escolher 2 ministros, no próximo mandato vai escolher, grande parte do judiciário, cargos importantes. Eu falei, cara, mas tá errado. E não deu outra. Quem venceu foi o Lula. 8 anos de mandato para ministro do Supremo tem que ter. O ministro do Supremo tem que ser que nem no Japão. Pega 11 segmentos do judiciário, escolhem 44, 4 pessoas candidatas para cada vaga e a população escolhe os 11 ministros. A nossa Constituição tem uma falha muito grande nesse sentido. Anderson, se eu escolho você para ser ministro, é claro que mesmo inconscientemente você vai me proteger ou proteger o meu grupo político. Eu ainda sou a favor O erro tá aí. Eu ainda sou a favor que, pra mim, o ministro do Supremo Tribunal tinha que ser concursado, tipo assim, faz prova. Mas tem que ter um mandato. Ele tem aí um vai mandato. entrar através de concurso dificílimo, ok. Através da população escolhendo 44 candidatos, aí escolhe 11, vai entrar à esquerda? Vai. Mas ele não
pode se... Eu não posso aceitar, eu não concordo. Um ministro que está com 45 anos, com a minha idade agora, foi escolhido e fica lá 30 anos. Indicado por uma pessoa. Então, que a gente possa, num futuro próximo, ter um equilíbrio dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, porque nesse momento, pela nossa Constituição de 88, não é possível. Então, a gente tem que ter um equilíbrio e valorizar aqueles senadores e deputados, a população fiscalizar, porque quando você me perguntou assim, o que é mais... e que me falhou assim da cabeça, o que você sente mais orgulho, o que você gosta mais, tal. Eu acho que o fato de você representar pessoas em Brasília é apaixonante. E esses votos que eu conquistei foi panfletando na rua, foi levando... Cara, é muito bom, Anderson, é muito legal, cara. Mas ao mesmo tempo eu me sinto um pouco assim injustiçado pelo nosso sistema de não poder... E o Deltan, então, nem se fala, né? De 344 mil. E o que aconteceu com o Deltan... que é legal falar aqui, a minha percepção, quando ele foi autorizado pelo TSE de vir candidato e pelo TRE do Paraná, cara, ele foi autorizado. Então chamaram o VAR 6 meses depois. É até um desrespeito com as 344 mil pessoas que poderiam ter votado em outra pessoa. Positivo. Então o cara no domingo, 340, imagina quanto foi gasto se você somar 344 mil pessoas. Vamos supor que metade delas foi de ônibus para votar. Ou metade delas teve que fazer um lanche quando foi votar. Imagina quanto foi gasto para essas pessoas. Essas pessoas deveriam entrar na justiça e pedir uma restituição, porque eles não puderam votar em outra pessoa. E a partir do momento que o Deltan foi autorizado a se candidatar, o erro não foi do Deltan. Ele foi autorizado. Aquele momento estava tudo ok. Então ele não deveria ter perdido o mandato. É isso, Anderson. É isso aí. Eu quero terminar esse podcast fantástico, sensacional, fazendo uma reflexão com você muito simples. A Bíblia diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra. Muita gente acha que o conceito de justo é quem frequenta uma igreja, quem se diz membro da Assembleia de Deus, da Igreja Batista. Ser justo é aquele que pratica justiça. E a gente precisa, no Brasil, ter essa referência de homens e mulheres justos, que executem a justiça na sua essência. Eu sempre digo que a justiça não é quando só me favorece, né? Quando você disputa uma causa judicial e você perde, você costuma dizer que houve injustiça, mas para o outro houve justiça. Claro, então, claro. A justiça, por isso ela tem a venda, ela é cega. Então, entender que nós precisamos de políticos justos é o que, para mim, começa a colocar o Brasil dentro do caminho correto. Independente, quem me conhece um pouquinho de debate, de podcast, sabe, eu tenho uma grande dificuldade, deputado, de me assumir de direita, de centro, porque eu vejo muita gente dita de direita fazendo coisas erradas, que ofendem a gente. Claro. Eu falei ontem para um amigo no carro, dizendo para ele assim, eu fui candidato e eu vi muito dito patriota vendendo voto por um dente em pleno 2022. O cara dizendo que era patriota, mas quando alguém ofereceu um dente, ele falou para mim assim, pô, bravo, eu não vou votar em você não, porque eu me comprometi com o maluco lá que me deu um dente, entendeu? Entendi. E depois o cara tava lá no quartel. Aí me mandou uma mensagem, pô, tô aqui no quartel. Eu falei, teu dente tá bem? Tá doendo não? Então, assim, ser justo é o que pode começar a mudar essa nação. Eu quero de verdade que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Didático Tech, obrigado mais uma vez. Valeu, Bruna. Valeu. A Carol também tá ali. Carol que vai fazer a foto. Não sei se você conhece a Carol. A Carol, ela faz umas fotos que contraria o Steve Jobs, né? O Steve Jobs, ele fez o iPhone pra gente, mas ele errou. Porque foi a Carol que descobriu a maneira certa de tirar foto. É de cabeça pra baixo. Então o Steve Jobs teve toda a ideia, mas fez a câmera ao contrário. A câmera que tá errada. Era pra estar embaixo. Era pra estar embaixo. Então daqui a pouco a Carol vai fazer a foto. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Valeu, até o próximo Conta Aqui.